Instagram, amém? Que a paz de Jesus, né? A paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, amém? Pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, o pessoal do Meet, a Maria, a Isabelle, a Solua, amém? O pessoal que vai acompanhar aí a aula pelos grupos do WhatsApp, né? O áudio, amém? Hoje, né, a gente vai falar, vai continuar ainda, tá, gente? A gente continua aqui mais ou menos lá pro 2º ano do reinado de Joaquim, tá? A gente lembra que Josias morreu no ano 609 a.C. Então, o filho dele começou a reinar, chamado Jeoacás. Ele reinou só 3 meses e foi levado prisioneiro lá para o Egito. Então, quem começou a reinar foi Joaquim, que o nome dele era Eliaquim e foi mudado pelo faraó Neco para Joaquim, tá? Então, ele foi empossado ali no ano 609 a.C., que foi o ano que o pai dele morreu, né? Então, agora, a gente está lá para o ano 608 a.C., tá? Ano 607 a.C., tá bom? Então, a gente lembra que a Babilônia caiu, né? Nínive caiu, né? Nínive foi destruída pela Babilônia ali no ano 612 a.C. Então, a Babilônia já conquistou a capital do império da época, que é Nínive, e isso já foi uma conquista extraordinária. E havia ali, a gente lembra, haviam 3 potências ali, 3 nações lutando por poder, né? 3 nações lutando ali. Na verdade, a Assíria estava tentando lutar para sobreviver, né? Porque o poder maior, a luta maior, ele estava sendo entre o Egito e a Babilônia, né? Então, entre os dois é que estava sendo a luta, que a Assíria já estava num declínio total. E dentro desse contexto, a Babilônia estava indo em cima da Assíria, porque a Assíria ainda tinha um grande poder. A Assíria ainda tinha muitas nações subjugadas a ela, né? A Assíria ainda era dona de muito território. Então, a Babilônia dominar a Assíria faria com que a Babilônia desse um salto super grande aí no que ela almejava, tá? Então, a gente está dentro desse período aí da história, onde a Babilônia, o Egito estão brigando, né? E o Egito está defendendo a Assíria. O Egito não quer que a Babilônia vença. Então, a gente observa aí que nesse movimento, o Egito não se volta contra a Assíria, mas o Egito entra como ajuda da Assíria e fica o Egito e a Assíria lutando contra a Babilônia, tá? E a Babilônia vai vencer. A gente vai ver no ano 605 a.C., que a Babilônia, então, vence a Assíria e o Egito juntos, tá? Então, aí é que Judá passa a ser domínio da Babilônia. Mas, por enquanto, ainda não. Por enquanto, Judá é domínio, tá sob o domínio aqui de Faraó Neco, tá? E permanece até que a Babilônia venha e o tome, tá bom? Então, por enquanto, a gente está dentro desse contexto, onde Judá é vassala do Egito. O Egito e a Babilônia estão brigando aí por poder, né? O Egito entra sempre tentando ajudar ali a Síria, para que a Síria não seja derrotada pela Babilônia. E dentro desse contexto a gente lembra que Deus manda Jeremias pregar, né? Esse povo lá de Judá, eles ficam desesperados quando começa toda essa guerra mundial, né? Todo esse problema ali que estava tendo entre as nações. Eles ficam com medo, eles já são vassalos do Egito, eles com medo ali do que vai acontecer. Dentro desse contexto, a gente lembra que Deus começa a cumprir o castigo que ele falou que ia mandar sobre esse povo, depois da morte de Josias, né? Por causa, desde a época lá de Manassés, deles terem aborrecido a Deus. Então, Deus começa realmente o castigo, né? Enviando a seca. Então, a gente lembra que já não chove mais, tá? Então, já não chove mais, o povo depende da agricultura, né? Era uma época onde o maior movimento econômico mundial, se bobear, né? Era mundial nessa época, era a agricultura. Então, não se vivia de tecnologia igual a gente hoje vive, né? A maior fonte de renda era a agricultura, né? Era o pasto, né? Era animal, essas coisas, né? Pastoreio, né? Essas coisas, assim que eles viviam, né? Era uma coisa bem natural, né? Era bem uma coisa bem de natureza, tá? Era assim nessa época. Então, dentro desse contexto, a seca, primeiro passa um tempo sem chover. Então, a seca começa a prejudicar bastante o território de Judá e a terra começa a ficar ressequida. Então, não há mais capim. Então, aquele lugar onde se levava os animais para pasto, né, para pastorear,
não existe mais, não tem mais capim, né? A terra começa a secar, não tem mais flores, não tem mais nada, as árvores começam a secar, tudo começa a secar ali, tá? Então, dentro desse contexto, até o rio começa a secar. A gente lembra que Deus falou, né, que o povo vai buscar água ali, não vai conseguir achar, né? O povo vai ficar envergonhado. Então, Deus começa a enviar uma seca muito grande, uma seca extrema. E dentro desse contexto, o povo, em vez de orar a Deus, se humilhar a Deus, se arrepender de tê-lo abandonado, de ter servido a outros deuses, né? O povo, então, decide chamar para a história Baal. Então o povo fala, não, mas o nosso Deus é o Deus de Judá. O nosso Deus é um Deus nacional, é nosso Deus. Mas a gente precisa de um reforço aí, porque Baal é o Deus da chuva. Então vamos chamar Baal. Então eles vão e começam a adorar a Baal de novo, para que Baal mande a chuva que eles tanto querem, tá? Então dentro desse contexto a gente lembra que Deus manda Jeremias ir lá denunciar esse povo, né? Deus manda Jeremias ir lá falar com esse povo, porque esse povo ficava no desespero em que eles se encontravam. Eles iam lá no templo de Deus, lá em Jerusalém, ofertavam um monte de animais, traziam bolo, traziam um monte de coisa para Deus, vinho, tudo que eles podiam trazer, eles traziam, derramavam ali no altar de Deus, né? E então eles ficavam em grandes festas achando que eles tinham comprado a Deus por causa daqueles sacrifícios, né? Ah, agora Deus vai me ouvir porque eu sacrifiquei muita coisa para ele, então agora ele vai me dar ouvidos. E Deus não respondia, e Deus não mandava nenhuma resposta. E ao mesmo tempo eles iam lá também ofertar para Baal. E Deus, então, a gente lembra que por meio de Jeremias falou, né? Que Deus não estava se agradando desses animais que eles estavam ali oferecendo em sacrifício. Que eles podiam pegar aqueles animais e eles mesmos comerem, porque Deus não queria aquilo, não. Deus nunca pediu sacrifícios. Deus fala assim, quando vocês saíram do Egito, eu não pedi sacrifício para vocês. Eu não pedi holocausto quando vocês saíram do Egito. Quando vocês saíram do Egito, eu pedi para vocês ouvirem a minha voz, se atentarem à minha lei e me obedecerem. Foi isso que eu pedi. Eu não pedi sacrifício, não pedi sacrifício e holocausto. Pode comer esses animais aí. Eu não tenho gosto nenhum em receber esses animais. Então, dentro desse contexto, a gente lembra, né, que Jeremias fez aquele sermão que a gente estuda no capítulo 26 e no capítulo 7, né? Jeremias, ali Deus mandou Jeremias ir lá no templo, denunciar todo aquele povo e falar duramente com aquele povo de que eles seriam levados prisioneiros, eles seriam levados cativos e que Jerusalém ia cair, que o templo de Deus ia ser destruído, assim como foi Siló, aquele lugar seria também abandonado por Deus. E eles começaram a falar que aquele povo também ia ser tudo levado embora. Dentro desse contexto, a gente lembra que os sacerdotes, os profetas que ouviam, né, e Jeremias falando realmente que os profetas mentiam, né, que os sacerdotes mentiam, tá todo mundo mentindo ali e ninguém falava a verdade para eles, e a verdade é que eles iam ser levados cativos porque eles não se envergonham dos pecados deles, eles não mudam. Deus já tentou de várias formas e eles não mudam. Então o jeito agora é puni-los pelos pecados deles. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que o povo quis matar Jeremias, né? Então, o povo prendeu Jeremias. Então, o povo se reuniu e falou, não, vamos matar Jeremias, porque Jeremias falou contra a nação. Jeremias, ele tá querendo nosso mal. Ele tá falando que vai acontecer tudo de ruim pra gente. E Jeremias vai abandonar, assim como abandonou lá o Reino Norte, assim como abandonou Siló, vai abandonar essa casa aqui também. Uma blasfêmia. Aí a gente lembra que nesse contexto, né, Jeremias não foi morto, porque a casa de Safã o defendeu, né? Eu até expliquei sobre a casa de Safã, é um personagem muito importante, uma família muito importante na história de Jeremias, né? Uma família que sustenta Jeremias ao longo do livro dele, tá? Sustenta, eu digo, dos perigos, né? Jeremias, e também sustenta com comida, provavelmente. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Jeremias foi solto, então Jeremias foi para casa. Quando Jeremias chegar na casa dele, Jeremias tá triste, né? Jeremias tá muito traumatizado, coitado. Ele quase morreu, foi preso, ele quase morreu, né? Então Jeremias está muito traumatizado, então Deus vem falar com Jeremias. E Deus vem e fala para Jeremias, Jeremias, eu vou mandar esse povo mesmo embora. Esse povo não vai ficar aqui, não. Não quero mais saber desse povo, não. E Jeremias, a gente lembra que começa, né, aquele diálogo que a gente estudou ontem, né? Que diálogo lindo. Então Jeremias começa a conversar com Deus. Conversar de uma forma extraordinária, né? Então, deixa eu ver, gente. Tem alguém tentando entrar aqui, só um instante.
A paz, linda, seja bem-vinda. Amém. Então a gente lembra que Jeremias, né, começa a conversar ali com Deus de uma forma extraordinária, como a gente viu ontem, né? E dentro desse contexto, a gente lembra que Deus reafirma, Jeremias começa a interceder, tenta interceder ali pelo povo, mas Deus é bem curto, né? Deus fala assim, bem seco com Jeremias e fala: Jeremias, parou, não quero que você olhe mais por esse povo, ainda que viesse diante de mim Moisés, ainda que viesse diante de mim Samuel, eu não teria dó desse povo. Para de orar por eles, porque eu não tenho mais dó deles, eu não tenho mais piedade deles. Eu quero agora que eles vão para a Babilônia, né? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Jeremias falou: tá bom, Senhor, eu aceito, né, a tua vontade, mas por que ela ainda não me traz paz? Porque mesmo entendendo o seu juízo, mesmo aceitando o teu juízo, mesmo recebendo a tua vontade e aceitando ela, por que ela ainda não me traz paz? Por que ela ainda não me deixa bem? Porque na verdade eu sinto em mim como se eu estivesse com uma ferida que nunca vai ser curada. Por que, Deus, eu ainda tô assim? Eu sinto o Senhor como alguém que me enganou. Essa é a impressão que eu tenho. Eu achei que eu ia ter uma vida legal. Eu achei que eu ia casar, ter filhos. Eu achei que ia viver bem. E agora o Senhor está falando que a gente vai ser levado prisioneiro para a Babilônia, né? O Senhor me enganou. E a gente viu esse diálogo extraordinário, né, gente? Que diálogo extraordinário que foi ontem, o diálogo de Jeremias com Deus. Então, no finalzinho, a gente lembra que Deus vai e fala para Jeremias: Jeremias, se você abandonar essa dor, se você se focar, né, no teu chamado, se você se lembrar de mim, se você se voltar para o que realmente importa, voltar sua atenção ao que vem de mim, ao que é importante, eu vou continuar te usando. Eu vou continuar usando sua boca, eu vou continuar dando atenção para Jeremias. Na verdade, Jeremias, ele se tornou, né, uma pessoa não bem-vinda ali, né, por todo o povo, pelos profetas e pelos sacerdotes. Então, dentro desse contexto, Jeremias mesmo fala: Deus, eu me sinto sozinho, né? Eu tô abandonado e tudo isso é por sua causa. Eu me tornei inimigo de todo mundo porque eu prego o que o Senhor me manda pregar. Mas Deus diz: Jeremias, você não tá sozinho, eu tô com você, né? Então foi assim o diálogo de ontem, que diálogo lindo, né? Que a gente estudou no capítulo 14 e capítulo 15 do livro de Jeremias. Então agora, no capítulo 16 do livro de Jeremias, Deus vem falar de novo com Jeremias. E Deus vem e fala para Jeremias: Jeremias, é o seguinte, é tão certo o que eu vou fazer aí em Judá, é tão certo que eu vou castigar esse povo, que eu te ordeno que você não case e que você não tenha filhos, para que você não venha sofrer vendo a sua mulher sendo levada, vendo os seus filhos sendo levados. Então eu ordeno que você não tenha nem mulher e nem filhos. E isso vai ser como um sinal, porque todos que nascerem neste lugar serão mortos. Então eu não quero que você tenha filhos, tá? E é isso que a gente vai ver agora no capítulo 16 do livro de Jeremias, tá? Então é bom agora pra gente ter uma ideia da importância disso, né? Qual a importância de Deus falar que ele não vai casar? Eu vou explicar, tá? Segundo o costume da época, gente, isso não era normal. Era totalmente anormal um sacerdote não casar, ainda mais na idade que Jeremias estava, tá? A gente lembra que, primeiro, Jeremias é um sacerdote. Jeremias é filho de sacerdote, Jeremias é um sacerdote, tá? Era muito importante, diferente do cristianismo que depois foi apresentado ali por Roma, né? Pela igreja romana ali, né? Diferente do que é apresentado, os sacerdotes não era bom que eles tivessem celibato. Não era bem visto. Um sacerdote, para ele ser bem visto, ele tinha que ser casado, tá? Então, não é essa coisa de que não podia casar, né? Não. Um sacerdote, na verdade, se ele casasse, né, e tivesse muitos filhos, ele seria bem visto, tá? Não casar é que era algo estranho para um sacerdote,
tá bom? Então tem esse primeiro ponto que Jeremias era um sacerdote. Então o normal para Jeremias era o quê? Um casamento. Jeremias deveria casar. Porque era o esperado, era o normal para um sacerdote. Um sacerdote não viveria sozinho, um sacerdote devia ter uma esposa. Um sacerdote devia se casar e ter filhos, tá? Então, essa questão já é muito importante para a gente entender qual é a força do que Deus vai falar aqui. Segunda coisa, a Bíblia diz que Jeremias começou o seu ministério no 13º ano do reinado de Josias. A gente lembra que Josias reinou por 31 anos, né? A gente está aqui no ano 1, ano 2, depois da morte de Josias, tá bom? Então, assim, desde quando Jeremias começou a pregar lá no 13º ano do reinado de Josias, até a morte de Josias no ano 609 a.C., se passaram 18 anos, tá? Então, considerando o tempo que a gente está aqui, a gente põe os 19, 20 anos, se passou agora onde a gente está. Gente, considerando que ele começou a pregar com 18 anos, 19 anos, agora ele tem quase 40, gente. Então, ele tem 30 e pouco, 38, 39, 40, isso chutando baixo, tá? Isso se ele começou a pregar lá em Josias com 18 anos, né? Se ele pregou com mais idade, então ele tem mais idade aqui ainda, tá? Então, ele já estava até passado da idade para casar. Tá? Então, assim, já era algo que ele já deveria ter feito. E o que era comum? A Bíblia não diz isso, tá? Não há na tradição judaica onde a gente veja isso, mas pelo costume da época, a gente pode considerar como plausível aqui para essa situação que Jeremias estava sendo pressionado a casar, tá? Então, assim, se a gente for parar, então provavelmente havia essa pressão por parte da família dele, tá? E eu creio, quando a gente lê a Bíblia, e pelo costume da época, pelo que a gente vê da movimentação da época ali, pelo contexto histórico, pela movimentação que ele estava tendo, né? Então, por ele ser um profeta tão ativo e tá tendo tanta movimentação no reino de Judá, e ele tá se tornando um profeta, né, não desejado. Ele era um profeta que não era um profeta amado pelo povo, né? Ele era um profeta rejeitado, odiado pelo povo. Então, uma forma que geralmente nessa época se pensava, era comum se pensar, se ele casar, ele sossega. Tá bom? Então, é algo que a gente pode ir por esse raciocínio, porque é plenamente cabível dentro do costume da época, tá? Então, eles deviam estar pensando assim, ai, caramba, Jeremias está dando muito trabalho. Jeremias está pregando coisas que está fazendo todo mundo odiar Jeremias, e daqui a pouco vão odiar a gente também, né? Que nós somos os pais de Jeremias, a família de Jeremias, né? Então, Jeremias está sendo muito odiado. Acho que é melhor ele casar. Se ele casar, ele sossega. Se ele casar, ele para de ficar aí, né? Ele não vai ter mais tanto tempo para ficar aí pregando, ele vai ter outras preocupações. E provavelmente isso estava acontecendo neste momento, tá, gente? Porque não tem lógica, no capítulo 16, Deus vir dar uma proibição para Jeremias não casar e não ter filhos, se ele não pensava nisso, né? Então, o que o texto nos leva a crer é que realmente ele estava sendo induzido a isso. Então, havia uma pressão ali de que ele deveria casar, tá? Mas, assim, formalmente, não havia nenhuma noiva prometida. Porque se houvesse alguma noiva prometida, a Bíblia teria mencionado, nas tradições judaicas teria ali, né? No Talmud, tudo, a gente conseguiria ver o nome dessa mulher, ou pelo menos essa informação que ele tinha uma noiva ali e ele rompeu ali o compromisso. Não era isso, tá? Então, parece que o que estava tendo era uma pressão para ele casar. E eu acredito que ele estava até considerando isso, porque Deus agora vai falar, não, você não vai casar não, Jeremias, tá? Você não vai casar e nem vai ter filhos. Então, é muito importante a gente considerar isso, tá? Então, a gente vai começar agora a leitura de Jeremias 16.
No versículo 1º, então, a gente lembra, Jeremias tem uns 40 anos aí de idade, né? A gente tá no ano 608, mais ou menos, antes de Cristo. Então, a gente lembra, Nínive já caiu, 612 antes de Cristo, Nínive caiu pela mão da Babilônia. Então, agora, a gente lembra que tá aquela disputa entre Egito e Babilônia, brigando aí para quem fica no poder. A Síria ainda tá tentando sobreviver ali, né? Mas a Síria não tem muito poder, não. E dentro desse contexto agora, a gente lembra de tudo que eu falei. Deus vem falar aqui no versículo 1º, reafirmando o castigo que virá sobre Judá e que o povo vai ser levado prisioneiro mesmo, tá? Então, no versículo 1º, diz assim, a palavra, a gente está aqui mais ou menos no ano 608 a.C., tá? A gente lembra que eles são vassalos do Egito, né? Então, eles não são um povo totalmente livre. Eles são um povo que são dominados pelo Egito neste momento. Então, no versículo 1º diz assim, a palavra de Deus me foi dirigida nesses termos, né? Jeremias falando, ó, Deus falou assim para mim. Jeremias, você não deve tomar mulher alguma em casamento e você não deve ter filhos e nem filhas neste lugar aqui, né? Então, você não deve casar e você não deve ter filhos e filhas neste lugar. Quando a gente lê do jeito que está aqui no versículo 2, a impressão que dá é que Deus não queria que Jeremias casasse e tivesse filhos naquela terra. Mas em outra terra não teria problema, mas naquela terra não. Ali não, porque ali vai vir a desgraça. Então não é para ele casar ali nem ter filhos ali, tá? Mas não há nenhuma informação aí que a gente tenha que ele casou, tá? Mas aqui Deus deixa muito claro, não é para ter filhos e nem mulher neste lugar. Então ele diz por quê? Aí no versículo 3, Jeremias fala, e Deus então foi e me explicou. A gente tem que considerar que o que está sendo escrito nesse capítulo, que está sendo falado nesse capítulo, Jeremias vai falar para o povo, tá, gente? Então, essa conversa particular que Jeremias está tendo com Deus aqui, que Deus está falando para ele não casar, ele vai falar isso para o povo. Ele fala, gente, Deus me chamou e Deus falou que não é para eu casar, e ele falou que não é para eu casar por isso, isso e isso. Então, ele fala para todo o povo, tá? Porque a verdade é que essa ordem de Deus tem a ver com a mensagem que confirma que esse povo vai ser levado prisioneiro, que esse povo vai ser castigado. Então, aqui no versículo 3, Jeremias começa a dizer por que foi, né? Imagina ele falando para o povo. Então, Jeremias começa a dizer por que foi que Deus falou para ele não ter filhos e não ter filhas naquele lugar. Então, aqui diz, né? Porque assim disse Deus a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito de suas mães que os conceberem e a respeito de seus pais que os gerarem nessa terra. Então, Deus diz o seguinte sobre os pais, as mães e os filhos que forem ter nessa terra. Então, não é uma boa coisa, tá? Gente, quando a Babilônia era muito comum isso acontecer, tá? Então, acontecia de uma nação conquistar outra nação e, às vezes, essa nação que conquistou outra nação gostou da mulher da pessoa e leva. Isso era muito comum nessa época, tá? Então, podia acontecer isso, de Jeremias casar e a mulher dele ser levada para ir com outro, entendeu? Era muito comum. Os filhos eram levados, às vezes, para ser escravos, entendeu? E ficavam longe do pai e da mãe, não ficavam perto não, tá? Então, era muito comum. E é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está falando, é o seguinte, não é para você ter filhos, Jeremias, nesse lugar, nem é para você casar, né? Nem para ter mulher nem filhos nesse lugar, porque não vai ser bom, não. Quem tem mulher e filhos nesse lugar não vai se dar bem, não. Então, não tenha. Então, aqui no versículo 4, Jeremias começa a falar o que Deus falou que ia acontecer com esses filhos e essa mulher e esse homem, com essas pessoas, né? Eles vão morrer de doenças horríveis. Então, vai ter doenças ali que vão matar esse povo, né? E Jeremias é o seguinte, você não deve chorar pela morte deles, tá bom? Quando a gente presta atenção nas orações de Jeremias, né, parece que ele era uma pessoa muito sentimental, né? A gente observa isso, por isso que ele é chamado profeta chorão, né? A impressão que dá é que ele era muito sentimental, gente. É muito bonitinho o jeito que ele é, né? Então parece que ele se comovia fácil, parece que ele tinha, né, uma entrega assim, né? Então é essa a impressão que dá quando a gente lê a Bíblia. E Deus fala, Jeremias, quando, né, esse povo aí vai morrer de doenças horríveis e você não deve chorar, não. Ninguém deve chorar a morte deles. E tem mais,
eles não vão ser sepultados. A gente lembra que, gente, não ser sepultado era uma ofensa enorme, tá? Nessa época. Nessa época se prezava muito pela dignidade do enterro. Então, eles faziam aquele cortejo, tinha até um cortejo, dependendo de quem fosse que morreu, né? Tinha um cortejo fúnebre ali, a gente viu isso já, né? Tinha aquele cortejo fúnebre, lamentava aquele morto por muitos dias, né, e tal. E então se fazia questão de ter um enterro ali, né, que naquele enterro, naquele sepultamento vinham várias pessoas e mostravam sua honra, né, mostravam a honra que davam àquela pessoa que morreu, né, e se fazia um bom sepultamento ali, colocava ali, né, em um bom lugar ali, né, aqueles ossos guardados, aquele morto guardado, no sinal de honrá-lo, tá? E isso era muito importante nessa época, muito importante. Era impensável uma pessoa não ter um túmulo. Era impensável, tá? E Deus tá falando que ninguém vai ter túmulo. Essas pessoas que vão morrer por doenças, ninguém vai ter túmulo e ninguém vai chorar a morte dessas pessoas. O que vai acontecer com o corpo dessas pessoas? Então Deus diz ali para Jeremias, Jeremias, é o seguinte, vão ficar espalhados pela terra como se fossem fezes de vaca, como se fossem fezes de animal, como se fossem esterco. É assim que vão ficar, como se fossem fezes de cavalo. Vão ficar espalhados por cima pela terra. Como se fosse um animal que vem, faz suas necessidades e fica ali, em cima da terra. Assim vai ficar o corpo desses mortos. E alguns, Jeremias, vão ser mortos na guerra. Tem alguns que vão morrer por doença, eu já separei. Tem alguns que vão morrer na guerra, Jeremias, que está chegando aí da Babilônia. Tem os que eu vou deixar morrer de fome, por causa da grande seca aí que está tendo. E os corpos dessas pessoas não vão ser enterrados não, Jeremias. Vão ser comidos. Vão ser comidos pelas aves e vão ser comidos pelos animais selvagens. Isso é uma outra grande ofensa. A gente falou sobre isso quando a gente estudou lá sobre Saul, né? Quando Saul morreu, a gente lembra que ele não foi sepultado a princípio, né? Pelo contrário, a cabeça dele ainda ficou estendida, né? A cabeça dele e dos filhos dele, né? O inimigo estendeu ali como um sinal, né? Tudo. Mas depois vieram ali os da tribo de Benjamim, né? E fizeram um sepultamento ali digno, né? E isso, gente, a gente lembra também com relação a Rispa, né? Lembra a concubina de Saul? Que os filhos, no tempo de Davi, né? Os filhos dela foram levados e foram mortos ali, né? Publicamente. E o corpo deles ficou estendido, né? Num pau ali, ficava estendido. E os animais começaram a vir, querer comer o corpo, né? As aves vinham. E a Bíblia diz que ela não saiu de perto do corpo em nenhum instante. E podia estar chovendo, podia estar sol, dia, noite. Ela ficou sem parar ali, porque ela ficava expulsando as aves, né? Então, Davi ficou com dó dessa mulher e mandou enterrar os filhos dela, né? Então, gente, era algo impensável você não conseguir ser enterrado. Isso já era uma grande... Isso também, eu vou chegar nela agora, Isa. Já ia falar dela. Isso era uma grande ofensa, você não poder ser enterrado, né? Gente, já é muita ofensa não ser enterrado. Para eles, já era uma ofensa extraordinária a pessoa não poder ser enterrado. Pior ainda era ser comido por cães, por lobos, por animais selvagens, por aves. Isso era uma ofensa ainda maior, tá? Isso era o que era feito com os desonrados. Então, as pessoas que eram desonradas, as pessoas que não eram dignas de honra publicamente, né, que eram odiadas, elas tinham esse tipo de morte, onde o corpo delas ficava ali para os animais virem comer, tá? E isso era algo entendido como uma pessoa que teve uma vida de desonra. Então, quem visse aquilo na rua ia falar, essa pessoa teve uma vida de desonra, né? E foi o que aconteceu com Jezabel, que a Isa até falou, Jezabel aconteceu isso, né? Jezabel, né, mal sobrou corpo, né, para que ninguém identificasse, né? Mal sobrou restos ali dela e ela foi comida pelos cães, né? E é isso mesmo, é nesse sentido de desonrar totalmente. E isso, para aquele povo que visse isso, era muito clara a mensagem que estava sendo passada, né? Viveu uma vida de desonra.
essa pessoa aqui que está sendo comida por uma ave, que está sendo comida por um cão, viveu uma vida de desonra. Ela não é digna de honra, não é digna de choro, não é digna de lamentação. Não devemos lamentar a morte dessa pessoa. É um alívio ela ter ido embora. É nesse sentido, entende? E era esse grau. E Deus, então, fala para Jeremias avisar o povo que eles vão ser enterrados assim, né? Que eles não vão ser enterrados, aliás, né? E Jeremias fala isso pro povo, né? Por isso que era um profeta odiado, né? Jeremias vai e avisa todo mundo que isso vai acontecer com eles. Porque eles viveram uma vida de desonra. E eles não são dignos de ser enterrados. E Deus não quer enterrados. Então, Deus vai deixar que eles vivam essa desonra. Aí, então, no versículo 5, Deus continua orientando Jeremias. E a gente lembra que essa conversa inteira, Jeremias vai falar publicamente ali pro povo, né? Então, aqui no versículo 5, Deus fala, e Jeremias, tem mais uma coisa. Eu não quero que você entre na casa onde tiver gente chorando. Você não vai lá consolar ninguém. Eu não quero que você fique triste por causa do que está acontecendo. Eu não quero que você chore, Jeremias, por causa de ninguém. Porque eu não vou mais abençoar este povo com a minha paz, Jeremias. Eu não vou amar mais esse povo, Jeremias. E eu não tenho mais pena deles. E eu, Deus, estou falando isso. Então eu não quero que você chore por eles. Porque eu não os amo mais. Eu não tenho dó deles. E eu não deixo a minha paz mais com eles. Porque eu tô irado com esse povo. Nossa, que duro, né, gente? É bem duro a gente ver Deus falando dessa forma, né? Mas isso mostra um Deus de justiça, né? Não é só um Deus de amor, ele também é Deus de justiça. Foi o que ele falou para Jeremias. Jeremias veio falando, né? Mas Deus, por quê? Dá mais uma chance pro teu povo, por quê, né? Deus falou, mais uma, Jeremias. Desde o Egito eu venho dando chance para esse povo. Quantas vezes eu já falei com esse povo? Quantos profetas eu já levantei? Não sei mais o que é preciso para esse povo se converter. Eu já tratei esse povo com extrema violência, já joguei eles para lá e para cá, violentei eles de uma forma, mas eles continuam ainda nos mesmos erros. Cansei. Eles que vão embora. Não quero mais eles na minha presença. Eles insultam a minha presença, quero que eles vão embora. Talvez assim, então, eles se convertam. Quando eles forem embora e a vida for difícil lá fora, né? E é esse o sentido que Deus vem falando para Jeremias, né? Então, aqui no versículo 6, Deus continua falando para Jeremias. Jeremias, tanto grande quanto pequeno vai morrer nessa terra. Rico ou pobre vai morrer nessa terra. Simples ou nobre vai morrer nessa terra. E ninguém vai ser enterrado. E ninguém vai ser lamentado, Jeremias. Eu não quero que se lamente a morte de ninguém. Porque isso é o meu juízo. É isso que eu quero. Ninguém vai se cortar. Ninguém vai rapar a cabeça em sinal de tristeza. Né? Aqui Deus não está falando que não é para ninguém fazer isso, tá? Porque primeiro, a aliança da lei já dizia que não era para fazer isso, tá? Quando a gente estudou a aliança da lei lá em Deuteronômio, né? Lá na época de Moisés, lá é dito, não fará igual ao costume dos pagãos. Vocês não, em luto, não se cortem. Não raspem a cabeça em luto, porque os pagãos é que fazem isso, tá? Então já havia uma proibição da lei, só que eles faziam. Eles estavam tão assim, parecidos com os pagãos, que eles faziam isso. E é isso que Deus está falando. Esse costume nojento que vocês fazem, de ficar se cortando quando alguém morre, e de raspar a cabeça quando alguém morre, não vai nem dar tempo de fazer. Não é que não é para eles fazerem, eles não vão ter tempo. Eles não vão conseguir fazer, tá? Então agora eu vou explicar o que era esse costume, né? O que acontecia com esse costume, tá bom? Eles entendiam que os mortos continuavam ativos, tá? Então, eles entendiam que quando a pessoa morria, a pessoa continuava tendo consciência, se movimentando e tudo mais. E não só isso. Eles entendiam que o morto podia influenciar no vivo. Então, o morto podia influenciar na vida de um vivo ao ponto de fazer ele ficar doente. Tá? Então, ao ponto de fazer, por exemplo, ele ficar infértil,
ao ponto de causar algum mal aqui. Eu até anotei algumas coisas que eles entendiam como os mortos podiam fazer, tá? Então, os mortos tinham consciência, eles entendiam assim, que a pessoa morreu, continuava consciente, então ele vinha se vingar, entendeu? Então, a pessoa morreu, volta pra se vingar. Parece aquela novela, eu tava assistindo aí da última vez que passou na Globo, aquela novela A Viagem. Falei, gente, que aberração, que coisa louca, né? Imagina se os mortos fossem ter esse poder, né? A gente estaria perdido, né? Dar o poder ao morto, do morto poder voltar e se vingar. Ai de nós, que isso, que poder é esse que está sendo dado ao morto, né? Então, não. Mas eles entendiam isso, tá? É bem parecido com o espiritismo, essa ideia que a gente vai ver. Tem algumas diferenças aí, né? Mas é bem parecido com o espiritismo e isso vem do paganismo, tá? Então, eles entendiam o quê? Que o morto podia proteger. Então, eles entendiam que você podia orar pelo morto e o morto vinha te proteger, tá? Então, eles entendiam que mesmo a pessoa morta, ela te protegia, estava ali te protegendo da morte, de qualquer coisa que pudesse acontecer, tá? Eles entendiam que o morto podia te amaldiçoar, podia fazer as coisas ficarem ruins para você, tudo dar errado na tua vida, um morto, né? Eles entendiam que o morto podia fazer você ficar doente. Eles entendiam que o morto podia fazer você ter infertilidade. Eles entendiam que o morto podia trazer desgraça sobre a vida de alguém, tá? Então, para eles, um morto que era mal cuidado era um grande perigo, né? Era um grande perigo espiritual. Então, a pessoa morreu e não tem alguém para ficar zelando para aquele morto que tá aí atazanando tudo, isso é um grande perigo espiritual para quem tá vivo, tá? E é dentro desse contexto que entra o se cortar e o raspar a cabeça, tá bom? Então, isso era um costume dos pagãos. Eles cortavam a cabeça, né? Raspavam a cabeça e se cortavam. Não era no sentido como se fala? Não era no sentido de homenagear quem morreu. Não era nesse sentido que eles cortavam. Eles cortavam por medo. Então, por medo do morto vir atazanar todo mundo, eles começavam a se cortar. Aquele sangue, né? Era entendido pelas religiões pagãs que aquele sangue acalmaria o morto, tá? Então, eles faziam, com aquele ritual todo que eles estavam fazendo, eles faziam com que o morto ficasse em paz. Então, o morto não encheu o saco de ninguém, como o morto tá em paz, entendeu? Eles pensavam assim. Então, o costume deles se cortarem e raspar a cabeça é nesse sentido, de manter aquele morto em paz. E eles não conseguirem fazer esse ritual, era algo muito doído para eles. E é isso que Deus está falando, eles não vão conseguir fazer isso. Mas era algo muito doído, porque eles ficavam naquele medo. Nossa, ele pode vir e amaldiçoar a gente, porque a gente não fez o negócio para acalmar ele. Então, aquele que morreu vai vir amaldiçoar a gente, tá? Então, era esse o entendimento que eles tinham, era isso que eles faziam. A gente lembra que a aliança da lei, Deus falou, jamais vocês devem fazer isso. Quando houver luto em Israel, nunca se cortem e jamais raspem a cabeça. Deus estava deixando muito claro que isso não existe. Quando Deus proíbe isso na lei, Deus já estava deixando muito claro, o morto não precisa ser acalmado. Não façam isso. Isso é um absurdo, né? A Bíblia mesmo diz, né? A gente lembra no tempo de Davi, a gente estudou sobre isso. A Bíblia diz que há dois mundos, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Quem está vivo não vai para o mundo dos mortos e quem está morto não vai para o mundo dos vivos. E é um mundo que é separado, né? Um não interfere no do outro. E é nesse sentido, tá? Mas os pagãos entendiam que interferia. Então eles ficavam nesse desespero querendo acalmar o morto. E o povo de Judá estava fazendo isso. Eles tomaram para si esse costume, estavam fazendo isso. E Deus está falando, vocês vão para a Babilônia desesperados, porque vocês não vão ter tempo de se cortar, não. Vocês não vão ter tempo de raspar a cabeça, não. E quando chegar lá na Babilônia também não vão conseguir fazer, não. Então vocês vão chegar desesperados. Né? Porque não conhecem a lei, porque eu já falei que não é para fazer isso, né? Então é nesse sentido, tá? Que isso acontecia. Aí então no versículo 7, Deus diz: vocês não vão partir o pão ao que está em luto para consolá-lo por causa de alguém que morreu. Não vão oferecer-lhe o cálice da consolação, ainda que tenha morrido o pai e a mãe dessa pessoa. O que acontece? É outro costume da época.
quando a pessoa estava de luto, era um luto tão severo que era vivido por quem estava vivo, né? Ali o outro morreu. Era um luto tão severo, tão forte que a família do morto vivia, que eles, gente, não cozinhavam, sabe? Não faziam nada, tá? Então isso era muito comum, tá? Então dentro desse contexto era normal, era esperado que quando você fosse encontrar uma pessoa que está de luto, você levasse uma comida. Isso era muito comum. Então tinha que levar uma comida, porque a pessoa não cozinhava, entende? Então quem estava de luto nessa época era sustentado pelos outros, porque ele estava tão enlutado, aquele luto dele era tão severo que ele nem cozinhava, não tinha nem paciência para cozinhar. E os outros o alimentavam, tá? Então isso era muito comum. E era uma forma de consolar a pessoa que estava em luto, tá? Então a pessoa continuava vivendo o luto dela e você consolava ela, aliviando dela o peso de ter que cozinhar, entendeu? Então é um tipo de consolo que você dava para a pessoa. E é isso que Deus está falando aqui. Não é para fazer isso. Essas pessoas que estiverem de luto, você não vai partir o pão com elas. Você não vai dar comida para elas. Eu não quero que console essas pessoas. Deixa elas com o luto delas. Porque isso é o meu juízo. Eu não tenho dó delas, você também não vai ter. Eu não tenho pena delas, você também não vai ter. Eu não as amo mais, você também não vai fazer. Deixar elas com o luto delas. Então aqui Deus fala no finalzinho: não lhe oferecerão o cálice da consolação, né? Ainda que seu pai ou sua mãe tenham morrido. Que cálice é esse? Tá? Tem um duplo sentido aqui. Também é um cálice da consolação no sentido de vir com uma consolação plena sobre a pessoa, sim. Mas também era costume da época você levar vinho ou alguma bebida, tá? Então, quando a pessoa estava em luto e você ia lá visitar a pessoa em luto, além de levar comida, você levava uma bebida também, tá? E você levava essa bebida, né, pra esquentar essa pessoa, né? Trazer um aconchego para essa pessoa, tá bom? Era nesse sentido. Então você levava ali algo para tentar alegrá-la de alguma forma. Então você levava vinho, tá? Levava bebida ali, era muito comum. Aqui diz, né? Nem que, mesmo que seja a morte de pai e de mãe. O maior luto que havia nessa época era por pai e mãe. Era um luto tão reconhecido que muitas pessoas vinham, tá? Então, quando uma mãe e um pai morriam, era algo digno, assim, de muita gente vir para lamentar, tá? Então, era um tipo de lamentação que trazia muita gente, que demorava muitos dias, né? Se lamentava muito a morte de uma mãe e de um pai, tá bom? Então, é isso que Deus está falando aqui. Ainda que morra o pai e a mãe dessa pessoa, você não deve consolá-la. Ninguém vai ser consolado neste lugar. Porque eu não quero que ninguém seja consolado. Porque eu não tenho dó deles. Eu não tenho mais pena deles. Gente, isso é Deus falando, tá? A gente imagina um Deus bonzinho aí, né? Deus amor, Deus amor. Não, é Deus falando, né? Foi o que eu falei na aula passada, né? Existem pessoas assim... Quando a gente pensa no calvinismo, né, a igreja presbiteriana, por exemplo, eu gosto muito de Augusto Nicodemos, eu gosto muito de Hernandes Dias Lopes, né, eu gosto muito das pregações deles. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, né, porque, por exemplo, a igreja presbiteriana é uma igreja calvinista, né, e o calvinismo, eles entendem que se uma vez você foi salvo, acabou, você tá salvo. Então, assim, se eu fui salva e depois eu cair no mundo e fui pecar e eu morrer, eu tô salva, entendeu? É isso que o calvinismo diz. E a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que não, que eu posso perder minha salvação. Então eu posso estar salva, sair pro mundo, me arrepender e perder minha salvação, né? Essa é a didática quando Jesus fala, né? Que tinha 7 demônios e volta mais, cada um traz mais 7, né? É essa a lógica. A casa ficou tão grande. Amém, linda. Deus te abençoe, viu? Amém. Depois no YouTube dá pra pegar a aula, tá? Se quiser depois assistir, Deus te abençoe. Fica com Deus. E então tinha esse contexto. Eu esqueci o que eu tava falando, gente. Amém, amém. Eu esqueci, gente. Vocês lembram o que eu tava falando? Me perdi.
Obrigada, Isa, obrigada. Então, a igreja calvinista, né, diz que você não pode perder a sua salvação, tá? Só que não, a Bíblia não diz isso, né? Você pode sim perder a sua salvação, tá? E é isso que é dito aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, porque aqui mostra um Deus pra gente que pode se cansar da gente. É difícil a gente achar que Deus pode se cansar da gente, né? E é essa questão de Jeremias, né? Jeremias, né? A questão dos profetas aqui, esses últimos perto da Babilônia. Eles começam a falar com Deus como se Deus tivesse se cansado rápido demais, né? Eles falam, Senhor, mas o Senhor já tá cansado, nem tentou, tenta mais um pouco. E Deus fala, não, eu não tô cansado. Eu não desisti porque eu tô cansado. Eu desisti porque esse povo não tem jeito. Não é porque eu tô cansado. Eu insistiria neles mais uma vez. Mas eles não têm jeito. Eu já tentei tantas vezes que eles não têm jeito, né? E essa é a questão, esse é o perigo, né? Por isso que eu deixo bem claro que o calvinismo não existe. Você pode perder sim sua salvação, né? E essa é a questão, existem pessoas que falam, eu vou viver agora meu mundo de pecado, né? E quando eu estiver ali perto da minha morte ali, eu me arrependo e eu sou salva. Basta eu me arrepender, né? Mas você tem que se arrepender verdadeiramente. Né? Não é se arrepender da boca para fora igual a Esaú, que ficou sem a benção dele, né? Porque a Bíblia diz que ele se arrependeu da boca para fora. Por isso que ele não teve a benção dele. Então, não é assim. Né? E esse é o perigo de Deus se cansar de nós. De Deus, em um determinado momento, falar, então, deixa ele a própria vontade dele. Foi o que ele está falando para esse povo. Deixa esse povo a própria vontade deles. É isso que eles querem. Então, dê eles o que eles querem. Eu desisto. Cansei. Não tenho mais dó deles. Não tenho mais pena. Cansei. Eu abro mão deles, né? E o povo foi morto, o povo foi perdido, né? E é nesse contexto, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente pensa que vai viver a vida inteira de pecado e no final da vida vai se arrepender. Aí no final da vida, nosso coração tá tão duro, mas tão duro, que a gente se arrepende no estilo Esaú, né? A lágrima não é verdadeira, o arrependimento não é sincero e a gente não é salvo, né? Porque é essa questão. Né? Chega uma hora que Deus cansa. Aí às vezes a gente fica esperando, né? Deus já falou com a gente. Então a gente vai continuar no mundo, e Deus já falou com a gente, Deus já tocou a gente, mas a gente volta pro mundo, volta pra igreja, Deus tocou de novo, aí volta pro mundo. Aí chega uma hora que Deus não toca mais. É o que tá acontecendo aqui. Eu cansei deles, eles não mudam mais. Não é que eu tô cansado de tentar, mas eu desisto, porque eles não mudam. Não muda. Eu vou ficar falando pra eles por quê? Vou ficar insistindo neles por quê? Eles não mudam, né? E é esse perigo, né? A gente tem que ter muito cuidado. Esse é o perigo da gente tentar agir dessa forma, né? Não, eu conheço a verdade, então eu vou ali, depois eu volto. Cuidado, né? Porque sem um coração sincero de nada adianta, né? Às vezes a gente pensa que porque tá chorando, tá sentindo um arrepio ali na igreja, tá tudo certo. Não. Né? O livro de Apocalipse é sobre isso, é sobre uma igreja que vivia um arrepio ali, né? A Laodiceia tava ali o arrepio, era a igreja super famosa, a igreja rica, tinha muito dízimo ali, né? Era muito conhecida, Jesus não tava ali dentro, ele sentia um arrepio, né? Então não tava na pregação ali, sentindo um arrepio, tava ali ouvindo louvor, sentindo um arrepio, chorando, choro de Esaú. O arrependimento verdadeiro não tava. Aí saía de lá e o quê? Ia pecar de novo. O arrependimento de Saul, né? A gente tem que ter muito cuidado. Então, aqui no versículo 8, diz, né? Jeremias, é o seguinte, você também não vai entrar em nenhuma casa que tenha festa. Se alguém estiver fazendo um noivado aí, um casamento, tiverem com alegria aí festejando, você não entra. Eu não quero que você entre, Jeremias. Porque os dias de festa nesse lugar estão contados. Ninguém mais vai festejar, não. Porque eu tô mandando meu castigo. Eu não quero que você entre nem para comer, nem para beber com eles, viu, Jeremias? Então no versículo 9, Deus diz, né? Porque assim disse o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu vou fazer cessar neste lugar aos vossos olhos e em vossos dias, Jeremias. Você vai estar vivo para ver, viu, Jeremias? Você vai ver o que eu vou fazer. Vai acabar o grito de alegria desse lugar. Não vai ter mais grito de júbilo neste lugar. Não vai ter mais grito de noivo e de noiva se casando, não. Não vai ter mais festa neste lugar. E você vai ver isso, Jeremias.
Você vai tá aqui para presenciar isso que eu estou falando. Ou seja, estava muito próximo, né? Jeremias estava com 40 anos aqui, o que Deus está dizendo é que está muito próximo. Jeremias ia presenciar tudo isso, então é muito próximo. E ele pregando isso para o povo. A gente lembra que isso é uma conversa entre Deus e Jeremias, mas Deus ordena que Jeremias fale isso para o povo. Então, Jeremias vai lá fora e fala toda essa conversa que ele teve com Deus. Que Deus fala que não é para ele casar, que por que isso, e começa a explicar por que não é para casar e ter filho. Então, no versículo 10 diz assim: quando tiveres anunciado a esse povo todas essas palavras, você vê que Deus mandou ele falar isso, entendeu? Quando, Jeremias, depois que você tiver falado tudo isso que a gente está conversando lá para o povo, e se eles te perguntarem, Jeremias, por que foi que Deus ficou contra nós? Por que foi que Deus decretou para nós essa grande desgraça? Qual foi o nosso pecado para merecer isso? Que pecado a gente cometeu contra Deus para merecer isso que Deus está falando, né? Então você vê que para Deus estar falando isso, era isso que eles estavam falando, né? Então Deus não ia estar falando isso à toa. Então se Deus está falando isso aqui, é porque quando Jeremias falava, quando Jeremias anunciava o castigo, era isso que o povo dizia. O que nós fizemos para merecer isso? Que pecado a gente tem contra Deus? Então o povo estava cego, o povo não conseguia ver, né? Jeremias desenhando o pecado deles, eles não viam, tá? Então provavelmente eles falavam isso para Deus estar falando isso. Então no versículo 11, Deus fala para Jeremias falar: quando eles te perguntarem isso, Jeremias, você vai responder assim para eles: porque os pais de vocês me abandonaram. Eles decidiram seguir outros deuses, decidiram servir outros deuses, decidiram se prostrar diante desses deuses. E a mim eles abandonaram. Eles não guardaram a lei da minha aliança. E vocês, no versículo 12, Deus diz: e vocês fizeram ainda pior. Vocês conseguiram ser piores do que os pais de vocês. Porque cada um decidiu seguir a própria vontade do coração perverso de vocês. Vocês não quiseram me ouvir, né? Então a gente fala: caramba, mas se o pai dele cometeu esse pecado e eles estão cometendo o mesmo pecado, né? Então por que eles pecaram mais, se é o mesmo pecado, tá? Então Deus não tá falando de quantidade de pecados, porque a quantidade é igual, né? Os pecados dos pais é o mesmo dos pecados dos filhos aqui. Não é quantidade de pecado que Deus está falando. Deus está falando da qualidade dos pecados. Porque assim, eles tiveram o exemplo dos pais deles. Eles tiveram o exemplo de que os pais deles sofreram por causa da rebeldia. Eles tiveram o exemplo da punição dos pais deles por causa dos pecados. Então, agora é pior, porque eles não têm desculpa. Que desculpa eles vão dar para ter pecado, sendo que eles têm o exemplo dos pais deles? Então, isso torna o pecado deles ainda pior, porque não há mais desculpa. Não tem desculpa mais para o pecado deles, porque eles já viram o que aconteceu com quem cometeu esses pecados. Eles já viram que é errado. Tem o exemplo dos pais deles, né? Então, é nesse sentido, tá? É a mesma coisa, uma vez eu falei, e é a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa vai cometer um pecado. Vai lá, ora para Deus, fica de boa, volta e comete o mesmo pecado. Não há mais desculpa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, assim, se realmente você se arrepender verdadeiramente, ainda o Espírito Santo vem e te toca, mas aí você vai de novo, comete pecado de novo. Aí eu conheço pessoas que fizeram isso, aí foi, pecou, se arrependeu, o Espírito Santo tocou. Foi, pecou, se arrependeu, o Espírito Santo tocou. Foi, pecou, se arrependeu, o Espírito Santo não tocou mais. A pessoa não conseguia mais se arrepender, porque Deus largou ela para os seus próprios desígnios. É isso que você quer, então faça segundo o teu coração, né? Ou você faz segundo o teu coração, ou você faz segundo a vontade de Deus, né? E a pessoa decidiu fazer segundo o coração dela. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E é isso que o povo está fazendo aqui. Eles decidiram fazer segundo o coração deles e não segundo a vontade de Deus. Então, que a cada um agora siga o seu coração, onde o seu coração os levou, que é até a morte, que é até a Babilônia. Então, que cada um agora receba o que o seu coração lhe encaminhou, tá? Então, aqui no versículo 13 diz: eu vos lançarei para fora dessa terra, numa terra que vós e vossos pais não conhecem.
né? Então eu vou mandar vocês agora para um lugar que vocês não conhecem, vocês não são conhecedores desse lugar. E realmente não é, né? Na história de Israel eles não passaram nesse lugar, na Babilônia. E eles vão agora habitar num lugar que é estrangeiro, porque lá fala outra língua, né? Eu já falei pra vocês, lá fala o aramaico, né? Então eles falam hebraico, lá na Babilônia falam o aramaico. Por isso que eles voltam falando outra língua, né? Então, vocês vão pra lá agora. Vocês gostam tanto de servir deuses estrangeiros, que agora vocês vão lá servir os estrangeiros. Vocês vão pra lá agora, né? Servireis lá a outros deuses. Já que vocês querem tanto servir outros deuses, vocês vão servir eles lá. Não vão servir aqui na minha terra, não. Vão servir lá. Gostam tanto? Então vão servir aos outros deuses lá na Babilônia, sendo cativos. De dia e de noite, vocês vão ficar servindo lá. Porque, olha, eu não tenho mais misericórdia com vocês. Gente, Deus falando isso. Que ele não tem mais misericórdia. E realmente, gente, não tem. Essa a questão. Não vai ter misericórdia. Ele desistiu. Ele falou, não dá mais. Chega. Não tenho, sem misericórdia. Vão embora daqui sem misericórdia. Que vocês morram sem misericórdia. E é Deus falando isso. Aí no versículo 14 diz, por isso, eis que dias virão em que não se dirá mais. Aí agora, ao mesmo tempo que Deus falou, né, que eles vão se embora, né, que vão agora habitar em outra terra, ele também mostra aqui o amor dele por esse povo. Porque lembra o que eu disse? Deus manda esse povo ir, alguns vão morrer sim, porque são dignos de morte, é isso que Deus fala, que tem algumas pessoas que ele já separou para a morte, porque são dignos de morte, mas algumas pessoas ele separou para o cativeiro, então vão continuar vivas, tá? E dentro desse contexto, ele agora traz uma esperança, no versículo 14 e 15, ele traz uma mensagem de redenção. E ele diz que, na verdade, o intuito de Deus, né, é que esse povo vá para que lá eles se convertam, né? Na mesma linguagem do livro de Oséias, né? Talvez deixando eles irem e eles vendo que o amante deles é pior do que eu, eles se lembrem do bom casamento que tinham comigo e voltem para mim. Né? É nesse mesmo sentido, tá? Então Deus quer que esse povo vão lá para a Babilônia e talvez lá na Babilônia eles vejam que Baal não é tão bom assim. Eles vejam que Moloque não é tão legal assim. Né? Eles vejam que, na verdade, esses deuses não são tão bons quanto eles achavam e eles comecem a sentir saudade do Deus de Israel e eles queiram voltar. Né? É essa a esperança de Deus. Então, no versículo 14 e 15, Deus diz que isso vai acontecer. Deus fala, isso vai acontecer e eu vou trazer vocês de volta. Então, no versículo 14, Deus diz, por isso, eis que dias virão em que não se dirá mais, viva Deus, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, viva Deus, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as regiões por onde eu os espalhei. Eu os reconduzirei à terra que eu dei aos pais deles. Então, Deus está falando que vai fazer eles voltarem. É isso que Deus está falando, né? Então, eles vão se arrepender, vão se converter e eles vão voltar. E então, quando eles voltarem, agora, Deus já não será mais lembrado pela grande redenção no Egito. Mas Deus será lembrado pela grande redenção da volta da Babilônia, da volta ali do Império Persa. Porque Deus está querendo dizer, essa última misericórdia foi maior. Essa última redenção foi maior. E eu vou ser lembrado pela última. E isso aponta para Cristo, né? Que a última misericórdia foi maior. Né? A última redenção foi maior. Que é a de Cristo. Então Deus hoje é lembrado por quê? Por essa redenção de Cristo, né? E apontava para isso. Então Deus está falando aqui, eu vou fazer algo maior. Algo ainda maior. E eu serei lembrado por essa coisa ainda maior. Vocês nem vão lembrar mais do negócio do Egito. Porque eu farei algo ainda maior do que eu fiz no Egito. Por que Deus está falando isso, né? Quando a gente pensa no que Deus fez no Egito, caramba, Deus lutou contra os deuses do Egito. Tinha várias pragas. Deus abriu o mar para o povo passar. Deus sustentou esse povo 40 anos no deserto. Deus fez maná descer do céu. A coluna de nuvem, a coluna de fogo guiava esse povo. Como que o milagre da Babilônia é maior? Não é, né? Porque vai ter um decreto que vai liberar o povo para voltar para sua terra e eles vão voltar, mas não vai
ter mar se abrindo, não vai ter nada disso, né? E a gente pensa, como que é maior? Não é maior. O milagre lá do Egito foi maior. Deus está querendo dizer, não é nesse sentido de milagres perceptíveis. Deus está querendo dizer que a misericórdia dele foi maior. Ele está querendo dizer que lá no Egito havia menos pecado. Então, ele perdoou menos pecados lá no Egito. E hoje, na Babilônia, tem muitos mais pecados para ele perdoar. Então, o milagre, a redenção de agora é muito maior do que a de antes. Porque é uma misericórdia sobre muito mais pecados, né? Então, ele mostrou a compaixão e resgatou um povo que havia pecado muito mais. Então, o perdão de Deus foi muito maior. É nesse sentido, né? Então, o milagre foi maior, né? Porque o pecado era maior. Aponta para o que o Novo Testamento diz, né? Onde teve muito pecado, né? Superabundou ali a graça, né? E é esse o sentido mesmo, tá? Então, a misericórdia foi ainda maior, porque o pecado foi se multiplicando, o pecado foi aumentando, né? Então, a última redenção foi ainda maior. Por quê? Porque os pecados que foram pagos ali por Cristo foram muito maiores do que os pecados que Deus perdoou na Babilônia. Até durante a Babilônia ali que o povo voltou, né? E é nesse sentido, né? Que lindo. Então Deus está falando que agora ele vai ser festejado pelo Deus que fez o povo voltar do norte, né? O norte é a Babilônia, tá, gente? Então a Babilônia ficava lá no norte. Então agora eles vão lembrar Deus por Deus tê-los feito voltar da Babilônia. Então no versículo 16 diz: eis que vou enviar muitos pescadores, e os pescarão, depois muitos caçadores, e os caçarão de todas as montanhas, de todas as colinas e das fendas dos rochedos. Aqui Deus está falando sobre a invasão, então agora ele voltou para falar sobre a invasão. Deus está falando que vai enviar muitos inimigos sobre Judá, né? Eles vão vir como pescadores para pescar todo mundo, vão pegar todo mundo como se fosse um bando de peixe ali, né? Eles vão vir como caçadores para pegar todo mundo. E Deus está afirmando isso, né? Mas o juízo, gente, já está decretado, vocês vão para a Babilônia sim. Mas eu vou trazer vocês de volta, mas vocês vão. Não fiquem pensando que vocês não vão. Eu não mudei de ideia, vocês vão. E é isso que Deus está falando aqui. Eu vou mandar muitos pescadores, virão muitos pescadores e vão pescar vocês. Eu vou mandar muitos caçadores e vão caçar vocês de todas as montanhas. Ninguém vai escapar. E vocês vão ser levados, né? Então no versículo 17 diz: porque meus olhos estão em todos os seus caminhos, eles não podem esconder-se de mim, e a sua falta não se oculta aos meus olhos, porque eu ainda lembro do pecado de vocês. É isso que Deus está falando. Porque os meus olhos estão voltados às ações de vocês, ao que vocês decidiram fazer. Os meus olhos estão voltados ao caminho que vocês decidiram seguir. E vocês não podem se esconder de mim. Eu tô vendo tudo. E o pecado de vocês não é oculto aos meus olhos. Vocês acham que vocês estão escondendo de mim o pecado de vocês? Não estão. E é por isso que vocês vão ser levados daqui. Porque vocês têm muitos pecados. Então no versículo 18 Deus diz: eu retribuirei em dobro a falta e o pecado de vocês, porque vocês profanaram a minha terra. Com o cadáver dos seus horrores, vocês profanaram a minha terra. Eles profanaram a terra, gente, com o cadáver dos horrores deles. A gente lembra que eles ficavam matando, né, os filhos, tá? Era muito comum também nessas religiões pagãs ter sacrifício também de adultos, né? Sacrificava-se virgens, sacrificava pessoas, assim, né? Então, além de sacrificar os filhos, provavelmente eles fizeram outros tipos de sacrifícios. E isso Deus está falando: vocês encheram a minha terra com o cadáver das abominações que vocês faziam. Vocês encheram a minha herança com as abominações que vocês praticaram. E vocês não querem que eu faça alguma coisa? Eu vou castigar vocês sim. Depois eu trago vocês de volta, mas eu vou castigar vocês. É necessário um castigo. Então, agora no versículo 19, Jeremias fala, tá? Então, Jeremias, diante do que Deus falou, Jeremias diz. A gente lembra que até o versículo 18 é o que Jeremias fala pro povo ali, tá? Então, agora, no versículo 19, é uma conversa ali entre Deus e Jeremias, tá? Ele não fala ali para todo mundo, ele fala ali com Deus. Então, no versículo 19, Jeremias fala para Deus: Deus, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio no dia da tribulação.
Ah, Deus, eu vejo correndo para ti todas as nações da terra, e elas um dia dirão: os nossos pais creram somente em mentira. Eles creram em ídolos que eram vazios, que não serviam para nada. Pode por acaso um homem fazer para si um Deus? Ah, Deus, eles não são deuses. Gente, Jeremias está falando sobre a conversão dos gentios. Jeremias está dizendo, um dia, todas as nações que adoram, né, ali esses ídolos, eles vão entender que aquilo não é Deus. Eles vão entender que aquilo é só um pau, que aquilo é só uma pedra, que aquilo é só uma estátua. Eles vão entender. E eles vão ver que os pais deles acreditaram em mentiras, em vazios que não servem para nada, e vão te reconhecer, Deus. É hoje o que a gente vive, né? A conversão dos gentios. Glória a Deus. Então Deus responde no versículo 21. Deus diz: por isso, Jeremias, eis que vou fazê-los conhecer. Desta vez eu os farei conhecer minha mão e o meu poder. E eles conhecerão que o meu nome é Deus. Que lindo. Deus confirma o que Jeremias está falando. E Deus diz, por isso, Jeremias, por isso que eu vou me apresentar para eles. Eu vou me mostrar para os gentios. E eu vou fazer com que eles conheçam o meu poder. Eu vou fazer com que eles conheçam a minha mão. E então eles vão conhecer o meu nome, vão saber quem eu sou. Desta vez eu vou alcançá-los. Que lindo, né, gente? Uau, uau. E é o que a gente vive hoje, glória a Deus, né? Que veio ali desde de Pedro, né? Na verdade, antes de Paulo, Pedro ali já também pregou os gentios, né? Então, a gente vê aí desde há muito tempo ali, né? A pregação para os gentios, glória a Deus. E é isso que Deus está falando aqui. Jeremias, né? Que incrível, Jeremias já havia falado. Amém, amém, glória a Deus. Então, segunda-feira a gente volta com a graça de Deus, tá bom, gente? E a gente continua aí Jeremias, tá? A gente vai ler mais alguns capítulos de Jeremias, não são muitos, uns poucos capítulos, tá? A gente vai ler ali Jeremias um pouco, acho que mais uns 5 ou 6 capítulos. E então a gente vai ler o livro de Joel, tá? E então a gente vai ler Abacuque. E depois de Abacuque que a gente anda um pouquinho na história aí e vê a tomada aí da Babilônia, tá bom? Então a gente vê aí Babilônia, então, levando os primeiros cativos ali. A gente vê o Daniel indo, que o Daniel tá entre os primeiros cativos ali. A gente vai ver isso logo logo, tá bom? Então, amém, gente. Isabelle, Maria, vocês têm alguma dúvida? Amém, minha amiga. Bom descanso também, viu? Bom final de semana. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Um beijo, viu? Deus abençoe. Amém. Isa, você tem alguma dúvida? A paz. Sim. A Isa, ela tá me fazendo uma pergunta. A gente falou sobre o peso do pecado, né? E eu falei que Deus está dizendo que o peso do pecado dos filhos é maior do que o dos pais, porque eles viram o erro dos pais e mesmo assim repetiram, né? Então a qualidade do pecado deles é ainda maior. A Isa tá perguntando assim, eu fiquei com uma dúvida com relação, por exemplo, a um pai, né, que bebia muito e tal, e aí o filho viu o pai, né, alcoólatra, o pai passando por todos os problemas do vício, e o filho também, né, bebeu, também bebe, né? Então o pecado do filho é maior do que o pai? Aqui tem duas coisas importantes. A Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais até a 4ª geração. Isso é muito importante pra gente, tá? O que quer dizer? Quer dizer que o pecado que estava sobre a minha mãe, que ela se rendeu, vai vir me visitar, tá? Então, por exemplo, minha mãe tinha
o vício de bebida. Então, eu vou ser visitada em algum momento na minha vida, eu vou ser visitada por esse vício. E eu vou decidir se eu vou ou não, entendeu? Mas eu vou ser visitada por ele. É isso que a Bíblia diz. Até a 4ª geração, o pecado em que eu caí vai visitar até minha 4ª geração. Eu só quebro isso em Cristo. Então, agora eu estou em Cristo, os meus pecados passados não vão visitar até minha 4ª geração. Pelo contrário, a maldição foi tornada em bênção através de Cristo. Então, agora eu tenho até 1000 gerações abençoadas. Mas, enquanto eu não estou em Cristo, eu tenho até a 4ª geração visitada pelo meu pecado, tá? Então, a pessoa tinha ali, estava em prostituição, né? Tem a mãe em prostituição. Em algum momento, a filha, a neta, a bisneta vai ser visitada, né? Ou o neto, ou o bisneto, ou o filho vai ser visitado por essa oportunidade de entrar na prostituição, tá? Então, isso é tão extraordinário que eu conheço uma pessoa que ele não conhecia o pai dele, tá? Ele foi adotado e o pai dele tinha vício em jogos. E ele nem conhecia o pai dele, nem sabia quem era o pai dele. E ele também teve vício em jogos, né? Então, jogos de azar, sabe? E você vê que foi visitado, né? O pecado do pai foi viciado no filho e assim por diante, né? Até quebrar em Cristo essa cadeia. Mas é visitado. Esse pecado vem nos visitar, que é o caso do que você está falando. Agora, como é que eu quebro essa visitação? Em Cristo, né? Na verdade, é Cristo que quebra, né? Então, através de Cristo, Cristo torna a maldição em bênção. Então, aquilo que antes era maldição que visitava até minha 4ª geração, agora se tornou bênção até 1000 gerações. Mas, respondendo agora a sua pergunta, tratado isso, a Isa perguntou se o pecado do filho vai ser maior do que o pecado do pai. Depende, né? Depende. Por exemplo, o pai foi e bebeu e cometeu muitos pecados, fez várias atrocidades e tal. E então ele se converteu, o pai. E ele sofreu muito por causa da bebida, por causa do que ele passou, né? E então o filho bebe também, mas antes da conversão, ele bebe e tal. E então ele vai e se converte. Aí depois da conversão ele volta a beber. Então o pecado dele é maior. O pecado do filho é maior do que o pecado do pai. Porque primeiro que ele já tinha bebido antes de se converter. Voltou a beber, ele já sabia, né, o que a bebida trazia. Eles tinham um exemplo do que aconteceu com o pai, tudo. Então tudo depende do pecado ser maior, tudo depende de eu encontrar a Deus, né? O que Deus está dizendo aqui, a qualidade do pecado deles é maior, né? É porque eles viram o que aconteceu com os pais dele. E mesmo assim eles insistiram naquele pecado. Então a qualidade do pecado vai ser maior, tá? Mas assim, isso é para uma pessoa que já tem o conhecimento de Cristo, né? Agora, uma pessoa que não tem o conhecimento de Cristo, que está no mundo, ela não vai ter esse discernimento. Então ela é visitada pelo pecado do pai e ela vai seguir no pecado do pai, porque ela não tem o discernimento, tá? Então, o pecado dela foi maior do que o pecado do pai, né? Não sei, Deus que vai avaliar. Mas assim, a partir do momento que ela se arrependesse e voltar a Cristo, né? Renascer em Cristo, os pecados dela vão ser todos perdoados, né? E aí ela anda de aí em diante corretamente. Mas aí de aí em diante ela vai cair de novo no mesmo pecado. Aí sim, a qualidade do pecado dela ficou maior, né? Então vai ficando cada vez maior a qualidade do pecado dela, porque ela tá insistindo no mesmo pecado, sabendo que aquilo não é bom, né? Então ela fica insistindo naquilo. Então isso é muito importante da gente ter essa consciência, de não ficar repetindo o pecado. Por exemplo, Davi, né? A gente vê que Davi pecou, Davi se arrependeu e não pecou mais. Davi pecou com Batseba, ele se arrependeu, depois nunca mais ele casou. Batseba foi a última, ele casou lá na velhice dele com uma novinha, mas deixa muito claro que ele não teve intimidade com ela, que era só pra aquecer ele. Mas você vê que ele não tomou mais mulher nenhuma, né? Porque ele entendeu qual é o ponto de fraqueza dele, né? É aquilo que a Bíblia diz também, né? Resistir, né? A Satanás, ele vai correr de você. Mas quando a luta for entre a carne, a Bíblia diz pra gente correr, que é o que José fez, né? José, ele queria a mulher de Potifar. Isso é a impressão que a gente tem quando lê a Bíblia, né? Que a mulher de Potifar era bonita.
A mulher de Potifar era desejável. Então, José, ele correu, deixou a roupa dele na mão dela e saiu correndo, porque ele não ia, talvez, resistir. Então, foi melhor correr, né? Então, mas é muito difícil eu contextualizar assim com relação ao pecado do filho que não foi convertido, né? Porque a verdade é que é perdoável, né? O único pecado que não é perdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Mas assim, de resto, qualquer pecado é perdoável, né? Só que a gente tem que ter aquele cuidado que eu falei. Às vezes a pessoa fica tentando a Deus, né? Então a pessoa vai, se arrepende, converte, peca. Se arrepende, converte, peca. Se arrepende, converte, peca, né? Vai chegar uma hora que o Espírito Santo não vai mais convencê-la do seu pecado, porque na verdade quem nos convence do nosso pecado não somos nós mesmos. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Mas se eu ficar reiteradamente cometendo o mesmo pecado e indo e me arrependendo, vai chegar uma hora que o Espírito Santo já não vai mais me convencer do meu pecado, né? E aí eu corro um grande problema, porque aí eu vou ser julgada segundo o meu pecado. E o meu pecado tem uma qualidade maior. Aí Deus vai me julgar da forma como ele tá julgando esse povo aqui. Deus vai falar pra mim, vai assim, caramba, você errou mais do que os seus pais. Você errou mais do que as outras pessoas. Porque várias vezes você se arrependia e voltava, arrependia e voltava, arrependia e voltava, arrependia e voltava. Então isso torna o meu pecado ainda maior. Então vai chegar uma hora que o Espírito Santo não me convence mais do meu pecado, então eu sou condenada, porque eu não vou ser mais salva, eu não vou conseguir me arrepender, aí eu vou ser julgada, apesar de ser o mesmo pecado. Por exemplo, tem uma pessoa que cometeu dá um exemplo, prostituição, vai. A pessoa tem um vício de prostituição e tem outra pessoa também que tem um vício de prostituição. Aí aquela pessoa que tem um vício de prostituição, ela foi se prostituiu, depois ela se converteu e parou. Não teve mais prostituição, parou com isso. Eu tinha, por exemplo, vício de prostituição, me converti. Aí, prostituí de novo, converti. Prostituí de novo, converti. Aí chega uma hora que eu não quero mais me converter. O Espírito Santo já não me toca mais, eu já não me arrependo mais. Então, eu acho aquilo normal e continuo na prostituição. Né? Tem uma pessoa que tem um caso bem parecido com isso. É que eu não vou falar que a gente tá aqui ao vivo. Mas acontece isso. Aí, por exemplo, na hora do juízo, chega eu e essa outra mulher. As duas se prostituíram. Eu fiz prostituição e ela também. Se for parar pra pensar, por exemplo, ela se deitou com mais homens do que eu. Por exemplo, a prostituição que ela teve foi mais ativa do que a minha, por exemplo. Então, ela teve muito mais, né, clientes do que eu, né? Aí, na hora de ser julgado, o meu pecado vai ser maior. Por quê? Por causa da quantidade de homens que se deitou? Não. Porque ela fez a prostituição dela, se arrependeu, se converteu e mudou. Eu não, eu prostituía um pouquinho, parava, me convertia. Prostituía um pouquinho, parava, me convertia. Prostituía um pouquinho, parava, me convertia. Então, apesar de ter deitado com menos homens, a minha prostituição se tornou mais grave diante de Deus do que a dela. Não tem a ver com a quantidade, entendeu? Tem a ver com a qualidade. Acho que agora ficou bom com esse exemplo, né? Deu pra entender? Amém. Ah, sim. Então, é que eu não posso falar porque eu tô ao vivo. Você pode falar porque ninguém vai ouvir, tá bom? Eu tô com fone de ouvido, você pode falar. Mas eu não posso falar, não. Mas eu acho que você sabe quem é. Mas você vê, né? Que, assim, chega uma hora que você já não tem mais arrependimento. Chega uma hora que você já não é mais convencida do seu pecado. Você acha que é normal. Tanto que eu ouvi já essa pessoa falando que abriu uma igreja. Então... né? Eu ouvi ela falando que abriu uma igreja. Então você vê que assim ela não tem mais a capacidade de convencimento do pecado dela, né? Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Mas chega uma hora que acontece o que aconteceu aqui. Eu cansei. Eu várias vezes chamei a pessoa não entende, pronto, né? Não é que Deus cansou de tentar, é que Deus viu que não tem jeito. Então é o que ele fala para Jeremias. Jeremias fala, ai Senhor, mas o Senhor cansou tão rápido, né? O Senhor não tenta mais um pouco. E Deus fala, não, eu não cansei rápido, Jeremias. É que não tem jeito esse povo. Eu tentei várias vezes, várias vezes. Eles continuam pecando na mesma coisa. Então, não tem jeito. Então, deixa eles. A vontade deles, né? Que é o que aconteceu com essa mulher.
Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Sim. Então, a Isa tá fazendo uma pergunta boa agora. A Isa tá falando assim, a outra também foi boa, né? Mas essa pergunta também é boa. A Isa perguntou assim, suponhamos, né? Tem uma pessoa na família, aí, por exemplo, o pai tinha o vício em alcoolismo. E o pai era a terceira geração. E o pai quebrou, né? O pai se converteu, né? Começou a seguir a Cristo. E ela é a quarta geração. Ela vai ser visitada pelo pecado? Como que funciona, né? Então, a Bíblia diz que Jesus quebra as maldições, tá? Então, assim, se seu pai se converteu, a maldição foi quebrada. Então, o pecado não vai te visitar, porque foi quebrada a maldição nele. Então, agora, o que era maldição, né, que vinha dele, porque na verdade, a quarta geração era você a partir do seu bisavô, mas a partir do seu pai, você é a primeira geração, entendeu? É um negócio perpétuo, porque você para pra pensar assim, o seu pai era a terceira geração do avô dele, né? Então, o avô, o pai dele e ele, terceira geração. Você é a quarta geração do seu avô. Mas se seu pai pecou, então é a quarta geração do seu pai agora. Entendeu? E vai indo eternamente. Imagina esse negócio como funciona, né? Aí seu pai era a terceira geração, ele foi e caiu no mesmo pecado. Então agora ele não se converteu, então o pecado vai visitar você como primeira geração. Aí se você cai e não se converte, visita seu filho. Seu filho cai e não se converte, visita seu neto. E vai indo até a quarta geração da pessoa que foi caindo. Da pessoa que foi caindo. Vai indo até a quarta geração da pessoa que foi caindo essa maldição. Até que chegue alguém, né, e se converta e Cristo quebra a maldição. Aí a Bíblia diz que Cristo quebra toda a maldição. Então, se há essa maldição da visitação até a quarta geração, né, ela é quebrada por causa de Cristo, porque, na verdade, em Cristo a gente tem a bênção até 1000 gerações, né? Então, tem a bênção ali até 1000 gerações minha, tá? Então, provavelmente o pecado ainda vai ser visitado, né? Vai ser visitado, mas não como maldição, mas no sentido do livre-arbítrio, tá? Mas assim, pela extensão da bênção de até 1000 gerações, né? Provavelmente você vai ser abençoada, não vai vir como uma maldição, porque assim, existem jeitos diferentes do pecado ir visitando a pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tá em pecado e ela tá nesse cumprimento da quarta geração, vai visitar o filho dela numa situação mais extrema, onde é mais difícil ele falar não, né? Existem formas diferentes. Agora, se você está vivendo a bênção de até 1000 gerações, provavelmente o pecado vai te visitar, vai, mas de uma forma mais leve, né? Então, porque você está coberta sobre a bênção. Então, o pecado vem te visitar, vem. Assim como qualquer pecado, né? Visita a gente. Mesmo a gente estando em Cristo, surgem oportunidades, né? Da gente cometer pecado. Mas a gente diz não. Da mesma forma, vai vir essa oportunidade, provavelmente. Mas eu creio, né? Pelo que a gente estuda, pelo conteúdo da Bíblia, eu creio que ela vai vir também recheada ali sobre bênção. Então ela não vai vir de uma forma esmagadora, né? Igual tem pessoas realmente que vêm de uma forma esmagadora, parece que tudo acontece, vem daquele jeito que a pessoa não consegue falar não, né? E acaba cometendo pecado. Mas quando a gente está sob a bênção, eu acredito que não venha dessa forma, mas venha visitar, né? Como todo pecado. Então a oportunidade vem e a gente fala não. Mas eu acredito que visita, mas de uma forma mais branda, né? Não daquela forma avassaladora como é com uma pessoa, né, que não tem a bênção sobre si, tá? Mas eu acho também que o que influencia muito também sobre a vida da pessoa é a conversão, né? Então, por exemplo, o seu pai quebrou a maldição, então até 1000 gerações dele são abençoadas. Mas se você peca contra Deus e não se arrepende, não se converte, você quebra a bênção sobre você.
Então, sobre você já não há mais bênção, há maldição, porque você descumpriu a lei. Então, depende desse ponto também, né? Às vezes, assim, a pessoa está coberta sobre a bênção de 1000 gerações, mas ela está em pecado. Então, a visitação, vai ter a visitação sobre ela sim, né? Então, aí se ela se converter, né? Aí sim, ela está coberta pela bênção ali, né? Então, o pecado vem, né? A tentação vem, mas assim, sob a cobertura de Jesus, sob a cobertura de Deus, é mais fácil, né? A gente resistir. Então, acho que tem essas nuances aí, né? Mas é meio complexo isso, né? Mas eu acho que seja isso, né? Mas é bem complexo. Você vê aí que tem várias hipóteses, né? É bem complexo. Porque tem a condição da bênção até 1000 gerações, mas também a bênção segue até 1000 gerações, mas ao mesmo tempo a pessoa vai estar em pecado e tal, né? Eu acho que segue um pouquinho o exemplo do justo que santifica a sua casa, né? Porque a Bíblia diz que um justo santifica a sua casa. Então, a Bíblia diz que a mulher que é convertida, ainda que o marido dela não seja convertido, a Bíblia diz que ele é abençoado por causa dela, né? Então, você vê que coisas boas acontecem para ele, não é por causa dele, é por causa dela. Então, coisas boas acontecem na vida daquele homem porque a mulher dele é convertida, né? Mas a tentação ocorre da mesma forma, o pecado vem para ele da mesma forma, né? Só que aí cabe a ele, né, o livre-arbítrio e tal, mas há essa bênção também das coisas darem certo, né, pra pessoa, mas aí tá a questão, né? Uma pessoa que não tem a compreensão da conversão, não tem a compreensão, né, de que seu pai ora por ele, não tem a compreensão do que é espiritualmente isso, acha que é sorte, né? Então as coisas estão indo certo na vida dele, estão dando bem na vida dele, ele acha que é sorte e às vezes até por meio dessas bênçãos, por meio dessas oportunidades de tudo dar bem na vida dele, entra a provação do pecado geracional, né? E ele cede. É muito complexo. Sim. Amém. Amém. Sim, é muito importante. Sim, é verdade, é muito importante. Amém, amém. A Isa tá falando, assim, esse negócio dessa maldição ou bênção geracional é muito complicado, muito complexo. E gente, é muito complexo. Porque tem umas nuances ali, né, que se a gente for ficar vendo, tem muitas, né, só Deus mesmo pra saber. Mas, assim, é muito bom, ela tá falando que é muito importante a gente orar bastante, realmente, orar pela misericórdia, né, para que Deus, né, quebrante o coração da nossa descendência, que Ele proteja a nossa descendência, né, que Ele... É muito importante também, porque assim, quando a gente abençoa alguém, a gente está liberando essa pessoa para prosperar. É muito importante um pai e uma mãe abençoar um filho. Quando o pai e a mãe abençoam o filho, significa que ele está liberando aquele filho para ser próspero, para que as coisas deem certo na vida daquele filho, né? E maldição é o contrário, né? Então é muito importante. E o pai e a mãe são autoridades espirituais sobre o filho, né? A Isa tá falando que ela conhece uma moça que foi esse exemplo que eu dei, né? Que o justo santifica a sua casa. Então, o marido é abençoado por causa da mulher que é convertida. E ela conhece uma pessoa que foi assim, né? As coisas estavam dando muito certo pro marido dela e ela ali firme, essa mulher firme ali na igreja, tudo. Ele decidiu ir para a igreja para conhecer, né? E a Bíblia diz isso, no Novo Testamento diz que a gente deve ganhar o nosso marido através das nossas atitudes, né? Lá no Novo Testamento, se eu não me engano é Paulo, né? Paulo fala, mulheres, continuem com uma boa ação dentro de casa, continuem dando exemplo dentro de casa, continuem sendo servas de Deus dentro de casa, porque vocês ganharão... porque vocês ganharão o marido de vocês através do exemplo, né? Então, e realmente, quantas pessoas são convertidas através de testemunhos, de exemplos, né? E não foi pregação de palavra, mas foi ter visto a vida do outro, né?
Ah, é tão linda aquela coisa que você fala, caramba, a pessoa mudou mesmo, né? Nossa, como ele mudou, dá pra perceber que ele mudou, né? E é isso que Deus fala, que mulher, você que tá casada e seu marido não é convertido, né? Não se afobe, não fique querendo ganhar ele pra Deus no grito. Não queira ganhar ele pra Deus na briga. Queira ganhar ele através das atitudes, né? Seja um bom exemplo na tua casa, porque através do seu bom exemplo e das suas atitudes, ele vai querer conhecer o teu Deus. E é esse exemplo que você falou. Amém. A Isa está perguntando se as solteiras têm que procurar alguém que seja da igreja, seja da mesma fé, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que você tem que procurar alguém da mesma fé que você. Mas a Bíblia alerta. A Bíblia fala assim, que é melhor você procurar alguém da mesma fé que você, do que não ter alguém da mesma fé que você. E se você aceitar, se você quiser viver esse desafio e casar com uma pessoa que não seja da sua fé, você tem que ter a consciência que o jugo vai ser desigual. A Bíblia diz isso, né? O que acontece quando o jugo é desigual, né? Esse termo é usado lá no arado, né? Quando eles faziam ali a plantação, né? Tal, eles iam preparar a terra para plantar. Né? Então, quando eles iam preparar a terra para plantar, eles tinham que fazer buraco ali, né? Buraco para passar depois e jogar as sementes. E o que eles faziam para fazer esses buracos? Colocavam 2 bois, né? E colocavam aqui no meio o arado, né? Que vinha com uma agulha ali espetando ali, né? O aguilhão, né? E vinha ali espetando ali toda a terra e fazia um buraco e vinha alguém com a semente ia jogando, tá? Você tinha que escolher 2 bois da mesma altura, 2 bois da mesma idade, 2 bois do mesmo corpo, né? Não precisa ser um gordo e um magro, tinha que ser os 2 iguais. Por quê? Para que houvesse um equilíbrio ali, os 2 trabalhassem juntos, porque senão um ia muito para frente, o outro ia ficar para trás, senão um ia trabalhar mais que o outro, que o outro ia ser menorzinho, o outro maior, um ia trabalhar mais que o outro, o jugo ia ser desigual. E no casamento é assim, é isso que a Bíblia diz. Então, assim, suponhamos uma mulher que é convertida, uma mulher que é cristã, decide casar com um homem que não é cristão. Então, a mulher decidiu casar com um ateu, né? A mulher casou com um ateu, ela tem que entender que o jugo vai ser desigual. Ou seja, ela vai estar aqui, o marido dela vai estar aqui. Então, aconteceu alguma coisa, quem é que tem que ter mais paciência? Ela. Quem é que tem que ter mais calma nesse relacionamento? Ela. Quem é que tem que ensinar o perdão nesse casamento? Ela. Então, assim, o peso vai ser desigual. Porque ela espiritualmente tá maior do que ele. Ele não é nem nasceu ainda espiritualmente. Então, ela que é a adulta da relação nesse sentido. Então, é isso que a Bíblia diz. É como se fosse nesse sentido realmente, de que a responsabilidade vai ser maior sobre aquele que é convertido. Então, você tem que ter isso em mente. O jugo vai ser desigual, né? Mas se você estiver afim, se você aceitar, né? Então, que você não convença o seu marido na tua fé através do grito, né? Aí eles começam a ensinar, não convence o teu marido igual, você casou com um ateu. Aí eu não vou convencer meu marido no grito, não vou convencer meu marido brigando com ele, né? Não, eu vou convencer meu marido através das atitudes. Então, eu vou pra igreja sozinha, ele não quer ir comigo? Tá bom, eu não vou brigar com ele por causa disso. Mas quando eu chegar em casa, eu vou agir com exemplo em atitude. Porque imagina como eu vou ganhar meu marido, eu indo pra igreja, chego em casa, eu brigo com ele. Eu falo, nossa, muito cristão você é, que bela crente você é, né? Eu nunca vou ganhar ele para Cristo dessa forma, porque eu não estou dando exemplo, né? Então, é essa forma, mas tem que ter uma paciência, né? Porque é essa coisa, o jugo é desigual. Então, o jugo é desigual, você vai ter que ganhar o seu marido através do exemplo, através das atitudes, e você precisa ter mais paciência do que ele, você precisa ter mais sabedoria do que ele, você precisa aprender a perdoar mais do que ele, você precisa contornar as coisas. Então, assim, você é cristã, ele não. Então, assim, muitas vezes ele vai estar errado.
Ele vai estar errado. Mas você, como uma mulher cristã, você vai lá e não dorme brigada com ele. Apesar dele estar errado. Apesar dele não te pedir desculpa. Apesar dele não te pedir perdão. Aí você é a evoluída. Então você vai ficar bem com ele. Você vai lá dar um abraço nele, dar um beijinho, amor, eu te amo. E ele tá errado. Mas essa é a questão. O jugo é desigual e eu tenho que entender que talvez ele não me peça desculpa. Porque ele não tem esse entendimento, ele não tem essa noção, né? Ele não tem essa noção dos erros dele. E é isso, o jugo é desigual. Mas a Bíblia não diz que a gente não pode. Pode, mas tem que ter essa consciência que o casamento é mais difícil, né? O jugo é desigual. Quando você casa com alguém que não tá na mesma fé que você. O ideal é buscar alguém na mesma fé, mas assim, não precisa ser na mesma fé, pode ser de outro jeito? Pode. Existem pessoas, né, que têm um caráter extraordinário, são pessoas incríveis, né, fáceis de lidar e não têm a nossa fé. Vale a pena investir? Sim, tem muitas pessoas que vale a pena investir, sabia? E não são da nossa fé. Meu marido mesmo, ele não era da minha fé, né? A mãe dele é do espiritismo, então ele não era da minha fé. Mas assim, ele é um homem de caráter, eu sei que ele é um homem de caráter, ele é um homem que escuta, né? Ele é um homem que respeita, né? Para você saber se o homem é bom para casa, é só você ver como ele trata a mãe e o pai dele, né? Então, minha avó sempre dizia isso. Você quer saber se um homem é bom para casa, veja como ele trata a mãe e o pai dele. Se ele tiver filhos, veja como ele trata os filhos. E ele, então, vai ser bom para casar. E eu observei essas coisas, e ele não era da minha fé. Mas, assim, graças a Deus, a gente tá há mais de 10 anos juntos, né? E pro resto da vida, em nome de Jesus, amém. E que a vida seja longa, amém. Em nome de Jesus, amém. E saudável, né? Amém. Mas é isso, mas assim, precisa ter muita paciência mesmo, né? Porque a pessoa não tem a evolução que a gente tem, né? Então, às vezes, a pessoa vai querer brigar, você vai ter que acabar a briga sendo que você tá certa. Mas você vai ter que pôr um ponto final na briga, né? Então, o jugo é desigual, mas é possível, né? E através do seu exemplo, você vai ganhando ele, né, para Cristo. Igual hoje meu marido já tá mais. No começo ele não era tanto na fé, hoje ele já tá na minha fé. Não tá assim, que assim, é difícil. No meu caso é dom, né? Deus me deu o dom da palavra, né? Então é difícil comparar com ele, né? Deus me deu uma unção, um ministério. Mas assim, ele já tá voltado à minha fé. Ele já compreende, já não adora imagens, já ele sabe o que é Cristo, reconhece quem é Cristo. Então, e foi assim com o tempo, você vê, há mais de 10 anos junto. E com um tempinho assim, você vai ganhando ele. Amém. Amém, Isa. Deus te abençoe. Amém. Eu gostei de falar com você, viu? Glória a Deus. Amém. 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 Beijo, te amo. Fica com Deus e um beijão na mãe. Deus abençoe, viu? Bom final de semana. Beijo, te amo. Amém. Gente, eu vou desconectar agora o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Uma boa noite até segunda. Amém.